Muito bem. Como eu já tenho explicado, a doutrina da igreja é o que nós estamos considerando, eclesiologia, estudo da igreja, sendo que há vários temas dentro dessa doutrina, e nós queremos mesmo abordar os ofícios. Então, vamos aqui apenas recordar o seguinte: no primeiro dia, nós aprendemos que a palavra igreja é a tradução de uma palavra grega eclésia, uma palavra composta com uma preposição ek, que descreve o movimento de dentro para fora, portanto de saída, e o verbo chamar. Portanto, a igreja é a reunião, é a assembleia, é o encontro dos que foram chamados por Deus para que se reúnam em seu nome, formem uma comunidade, é uma assembleia. E o que vem primeiro, a reunião ou a convocação para a reunião? A convocação. E nós vimos que Deus chama. Vimos também que os cristãos, no Novo Testamento, além de outras nomenclaturas, eles são chamados de os chamados, porque Deus os chamou. Então a igreja é a comunidade dos que foram chamados para se arrepender e se arrependeram, das trevas para a luz, da morte para a vida, chamados para viver em paz no corpo de Cristo, para ter comunhão com o Senhor, para ser dele, para pertencer a ele, para herdar uma bênção. Nós vimos tudo isso. Vimos também, queridos, no último domingo, sobre o tema dos apóstolos. Vimos que a igreja é visível e invisível, falamos sobre a igreja local, a igreja universal e a unidade da igreja. Vimos no domingo passado sobre esse tema, os apóstolos. E nós aprendemos, não é, como está aí no nosso slide, que a palavra era usada no linguajar corriqueiro para descrever um representante oficial. Um embaixador, por exemplo, é alguém que representa oficialmente o seu país. E quando ele vai enviado, o verbo tem o verbo, não é, enviar, que é a tradução de apostoléu, de enviar, e o substantivo apóstolo, eles são enviados e, ao serem enviados, vão representar quem os enviou com a sua autoridade. Então, quando um embaixador em um determinado país fala, é o Brasil quem fala, porque ele está investido da autoridade da nação que o enviou. Então, é um apóstolo, é um delegado. E nós vimos que o Senhor Jesus foi quem atribuiu, foi quem chamou e foi quem designou os 12, e ele os chamou e denominou de apóstolos. Vimos que ele chamou centenas de discípulos, mas dentre os discípulos ele escolheu 12 para serem apóstolos. Vimos que apóstolos não ordenam e não consagram apóstolos. Eles não tinham essa autoridade. Vimos também que as igrejas também não tinham uma autoridade para ordenar, para consagrar apóstolos. A igreja tem sim autoridade e para consagrar diáconos, ordenar diáconos, presbíteros, pastores ou bispos. Sim, a igreja tem, apóstolos não. Jesus constituiu os apóstolos. Por isso, aquela metodologia que para nós é estranha, de lançar sortes para saber quem seria o escolhido, na verdade, quer apenas destacar o seguinte fato: uma vez que eles seguiram o ensino das Escrituras, uma vez que a igreja orou, uma vez que os critérios haviam sido determinados, ter sido uma testemunha, ter andado com Jesus desde o batismo de João Batista, ter sido testemunha ocular da ressurreição e da ascensão, uma vez que os critérios haviam sido
estabelecidos, agora a decisão última e derradeira era divina. Portanto, ao invés de escolher, lançaram sortes, partindo do pressuposto, o Senhor conhece os corações, e eles pediram, revela quem o Senhor escolheu. A igreja entendeu que a igreja não escolhe apóstolos. Apóstolos são escolhas de Deus. Portanto, a igreja e os apóstolos não tinham autoridade para escolher apóstolos, só o Senhor. Vimos também, portanto, não existem apóstolos hoje, porque os critérios bíblicos pré-estabelecidos não podem ser, ninguém cabe dentro dos requisitos de ter andado com Cristo e de ter sido testemunha do Cristo ressurreto. Mas também vimos que Barnabé, foi chamado de apóstolo, e consideramos que os textos bíblicos mostram que eles eram apóstolos das igrejas. Então é bem claro a distinção entre apóstolo de Jesus Cristo e apóstolos das igrejas. Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipos para ir em Roma, na prisão domiciliar, levar a oferta. Ele foi um apóstolo da igreja, um enviado, um representante oficial daquela igreja para cumprir uma missão, com autoridade delegada por aquela igreja para cumprir aquele papel. Então, há uma diferença entre apóstolo de Jesus Cristo e apóstolo das igrejas. As conclusões que nós vimos então: os apóstolos do Novo Testamento, eles tinham autoridade não só para falar, mas também para escrever palavras que eram palavras de Deus em sentido absoluto. Por essa razão, não acreditar nas palavras dos apóstolos ou desobedecê-las equivaleria a desobedecer o próprio Deus, porque, por isso, o fundamento da igreja são os apóstolos. Jesus não escreveu nenhum evangelho, nenhuma carta, mas Deus nos deu o Novo Testamento através dos apóstolos, e a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Tudo isso vimos. Além disso, como também já consideramos, as qualificações e a identidade de um apóstolo também nos levam a concluir que esse ofício era único. Ele não se repete. Esse ofício estava limitado também ao primeiro século, e também não devemos contar que hajam mais apóstolos nos dias de hoje, porque ninguém cumpre esses requisitos, com exceção do apóstolo Paulo, a quem o Senhor ressurreto se revelou e chamou. Sabemos que ele se revelou, ele apareceu a Tiago, seu irmão, que era presbítero da igreja de Jerusalém. Não temos nenhum relato de que tivesse ocorrido um chamado específico. Por isso, eu particularmente, existem pastores conservadores, e essa não é uma questão fechada, que acreditam que Barnabé, Tiago também eram apóstolos. Eu particularmente prefiro ficar com os 12 apóstolos e Paulo, ok? Muito bem. Hoje nós vamos considerar então o primeiro slide. Nós vamos considerar sobre os presbíteros. Quem eram os presbíteros? Vimos a doutrina da igreja, a base, vimos os apóstolos e hoje presbítero. E está entre parênteses ali, pastor/bispo. Nós veremos que são 3 maneiras distintas de se referir ao mesmo ofício. Então, as igrejas protestantes, conservadoras, que se mantiveram no trilho da palavra, entendem, à luz do ensino bíblico que nós averiguaremos, que presbíteros, pastores e bispos são as mesmas pessoas. Não vamos imaginar que o desenvolvimento da eclesiologia a partir do 2º século que se deu
nós não podemos nos fundamentar nesse desenvolvimento quando o bispo monárquico, alguém que tinha autoridade sobre muitas igrejas de uma região, essa não é a realidade do Novo Testamento. Essa figura ou esse papel é posterior. O papel do bispo, do pastor e do presbítero, ele era mesmo de cuidado pastoral. Então, nós veremos que são termos intercambiáveis e que eram usados, não é? Ora um termo, ora o outro, mas referem-se ao mesmo papel. Então, qual é o padrão que temos no Novo Testamento? Nós temos esse padrão de pluralidade de presbíteros, de pastores ou bispos. Na verdade, nós não encontramos uma igreja que tinha apenas um pastor. Nós encontramos igrejas com vários presbíteros, pastores ou bispos. Esse é o padrão que nós encontramos no Novo Testamento, não é? Pode passar o slide. Há um padrão, portanto, que se percebe claramente, porque é bem coerente, de presbíteros como o principal grupo de liderança das igrejas. O que é que temos aí em Atos, capítulo 14, versos 21 e 23? Segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, quando o Evangelho chega a Antioquia, uma cidade cosmopolita, tinha os judeus, mas tinham mais gentios. Qual foi a crise e o desafio? Como traduzir o Evangelho, que vinha numa roupagem, dentro de uma roupagem da cultura judaica, como apresentá-lo aos gregos, aos gentios, aos povos, às nações que não tinham aquele pano de fundo judaico? Claramente perceberam que precisavam de reforço. Por isso foram procurar quem? Paulo. E o levaram para Antioquia. E sabemos que pela contagem de Atos com Gálatas, que entre a conversão de Paulo e o início do seu ministério em Antioquia, há um tempo aí de talvez de 10 a 11 anos para que ele chegue lá. E ele passa uma temporada naquela igreja. E lá o Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé. Provavelmente a igreja não os liberou para a obra missionária. Eram os dois principais pastores e mestres da igreja. Mas num culto público de oração e de jejum, há uma revelação do Espírito, para que liberassem, a palavra era essa, liberar, soltar, não prender Paulo e Barnabé para a obra missionária para a qual eles haviam sido chamados. E enviados pelo Espírito e pela igreja, começam a primeira viagem missionária. Eles vão para o sul da Ásia, para a região da Galácia. A carta aos Gálatas é a carta às igrejas que foram plantadas naquela primeira viagem missionária, feitas pelo apóstolo Paulo e por Barnabé. João Marcos roeu a corda, amarelou e logo no início desistiu da viagem e retrocedeu. Então, eles fizeram um roteiro de cidade em cidade, pregando e plantando igrejas. Quando chegaram na última cidade, meu slide aqui não sei porque está pela metade, mas quando chegaram na última cidade, eles fizeram o trajeto inverso. Fazendo o quê? Diz o texto, depois de Mileto... Não pode voltar isso. E depois de anunciar o Evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra. Eles estavam em Derbe, a última cidade. Voltaram para Listra, voltaram para Icônio e para Antioquia. E o que foi que eles fizeram ao retornar a essas igrejas recém-plantadas? Renovando o ânimo dos discípulos. Segundo lugar,
exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E nomeando-lhes, olha o que está escrito, nomeando-lhes presbíteros. Quem foi que nomeou? O apóstolo Paulo e Barnabé. Dentre a membresia da igreja, eles nomearam presbíteros em cada igreja. Se naquela cidade tivesse mais de uma igreja reunida em uma casa, em cada igreja, orando com jejuns. Lembremos que o Senhor Jesus, como vimos semana passada, após uma noite inteira de oração, dentre os 70, os 120 discípulos, ele escolheu 12. Portanto, a importância e a necessidade de receber divina orientação para a escolha. Eles, orando com Jesus, consagraram-nos ao Senhor em quem haviam crido. Então, cada igreja local, irmãos, tinha uma pluralidade, tinha um colegiado. Paulo não nomeava um presbítero, um pastor, mas, como diz o texto, nomeando-lhes presbíteros. As igrejas eram dirigidas por um colegiado de presbíteros. Lembremos o seguinte, esse tempo durou um ano e mais alguns meses. Todos eram recém-convertidos, eram igrejas recentemente plantadas, eram igrejas que não haviam seminários onde as pessoas pudessem estudar, se formar. Uma vez que Paulo deixou aquela cidade, eles ficaram com as Escrituras, mas eles não tinham mestres, não é? Além dos apóstolos, e depois os pregadores itinerantes que iam de igreja em igreja. Então, eu entendo que dar responsabilidade a apenas uma pessoa era perigoso demais. Uma equipe, um colegiado, asseguraria a sã doutrina. Se um presbítero, por alguma razão, se desviasse, num colegiado, isso seria corrigido. Portanto, esse é o padrão bíblico. Pode passar o slide. A igreja de Éfeso, não é? Que faz parte já da segunda viagem missionária. Da primeira viagem eles voltam e então eles vão para numa outra viagem missionária. E não é dito no livro de Atos que Paulo lá, ele passou um bom tempo naquela cidade, pregando a palavra, não é dito que ele nomeou presbíteros lá. Mas, quando ele está de viagem, ele não vai a Éfeso, ele para em Mileto, e ele mandou chamar em Éfeso a quem? Os presbíteros. Portanto, o que ele fez na primeira viagem missionária, todas as cidades onde vidas se converteram e igrejas foram plantadas, foram nomeados presbíteros. O mesmo se deu na segunda viagem, na terceira viagem. Esse era o padrão. Portanto, a igreja de Éfeso tinha presbíteros, por isso o apóstolo Paulo mandou chamá-los. Quando eles chegaram, Paulo disse-lhes: bem sabeis de que modo tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. No próximo slide, o apóstolo Paulo, não é? Ele também escrevendo sua carta para Tito. A obra de Deus, irmãos, ela se desenvolveu. Lucas registrou as campanhas missionárias do apóstolo. Mas quando Barnabé e Paulo se desentenderam e cada um seguiu um rumo diferente, nós não temos o registro das viagens missionárias de Barnabé e de outros apóstolos, nós não temos.
Mas observem que Paulo está dizendo, né? Ele deu a Tito a seguinte instrução: foi por isso que te deixei em Creta. Nós sabemos que Paulo, na primeira viagem missionária, logo que saiu de Antioquia, foram para a terra natal de Barnabé, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade, onde, com certeza, da ilha de Creta, em cada cidade da ilha de Creta, estabelecesses presbíteros, como já te orientei. Então, qual era o padrão? Cada igreja deveria ser pastoreada, supervisionada, bispos, supervisão, não é? Guardiões também, pode-se traduzir a palavra bispo por guardiões. As igrejas, elas eram lideradas, pastoreadas por um colegiado, por uma equipe de pastores, presbíteros. E essa foi a instrução de Paulo a Tito: coloque em boa ordem o que faltava. Alguma coisa não corria bem, não andava bem naquelas igrejas, e a instrução de Paulo para Tito foi essa: vai para lá, põe em ordem e estabelece presbíteros. Talvez e provavelmente a falta de boa ordem era devida à ausência de presbíteros. Meus irmãos, Deus lidera através de líderes. Em sua sabedoria, Deus sempre liderou o seu povo através de líderes a quem Ele delegou autoridade, chamando, capacitando e dando autoridade. Assim, Deus quer que o seu povo sempre seja liderado, e Ele concede líderes à igreja. E todos sabemos que numa família alguém tem que ser o líder. Na igreja precisa haver liderança. Quando 4, 5 crianças que não se conhecem se encontram para brincar, naturalmente aquela que desponta como líder, ela dá a direção. Qual a brincadeira? Como vamos brincar? O ser humano precisa de líder. Isso é divino. Deus nos fez assim. A nossa organização social depende de liderança. E a igreja não é diferente. E no plano e no propósito divino, a igreja será governada, presidida, orientada por presbíteros, por pastores ou por bispos, supervisores. Então, fica claro a preocupação, clara a preocupação do apóstolo em que as igrejas tivessem liderança. E bem provavelmente essa boa ordem que faltava era uma deficiência devida à ausência de presbíteros. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14, Paulo diz a Timóteo: não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Observem bem, Paulo, quando chega, ele prega o evangelho, não é? E na primeira viagem missionária, e Timóteo se converteu. Quando ele volta, algum tempo depois, ele leva Timóteo consigo. Não é dito, nós não temos em Atos a informação de quando ocorreu isso. Quando houve essa ordenação, essa consagração? Se foi, segundo Atos 16, naquele segundo momento, quando ele decide levar Timóteo consigo, ou se isso ocorreu depois, nós não sabemos. O fato é que, se foi lá em Icônio e Listra, que ele recebeu a imposição das mãos, aquelas igrejas tinham presbíteros, e foram os presbíteros, os pastores, que consagraram e que ordenaram. Por isso, as igrejas ainda hoje, elas fazem a convocação do concílio, e os pastores se reúnem para examinar o candidato ao pastorado, e após o exame e a aprovação, então eles impõem as mãos. Os pastores têm autoridade delegada pela igreja
para consagrar e ordenar pastores, ok? Então, fica claro aí que esse é um padrão. Em Tiago, capítulo 5, verso 14, Tiago pergunta: algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Se os irmãos lerem Tiago 1:1, verão que trata-se de uma carta geral, uma carta escrita para várias igrejas, de várias partes, portanto, para dezenas, centenas de igrejas e de cristãos. O número, nós não temos essas informações, mas Tiago, presbítero da igreja de Jerusalém, ele orienta para que se chame os presbíteros. Qual é o pressuposto? Se haviam enfermos nas igrejas e os presbíteros deveriam ser chamados, é porque as igrejas para as quais ele escreveu e onde essa carta foi lida, não importam quantas e onde elas estivessem, elas tinham presbíteros. Então, o padrão bíblico de liderança é uma equipe de pastores, de presbíteros ou de bispos. Era um colegiado, o que é muito recomendado, porque quando um pastor erra, se há um colegiado, há uma chance dele, dentro do colegiado, ser corrigido, caso ele se desvie doutrinariamente. Na multidão de conselheiros, a sabedoria, não é verdade? 1 Pedro também, pode passar aí o slide, 1 Pedro também, se os irmãos verem, Pedro escreveu para as igrejas de 5 regiões da Ásia Menor. Algumas daquelas regiões Paulo quis evangelizar, mas o Espírito o impediu. Mas isso fica claro que quem determina quem vai pregar, onde e para quem é soberania. Mas lá chegaram apóstolos ou evangelistas que pregaram a palavra, vidas foram salvas, igrejas foram plantadas. E ele escreve para igrejas, várias igrejas, onde Paulo não passou. E ele aqui está dizendo: portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós. Partindo do quê? De qual pressuposto? O pressuposto de que todas essas igrejas, em todas aquelas 5 regiões da Ásia Menor, elas tinham presbíteros. Então não era só um padrão estabelecido pelo apóstolo Paulo. Os demais apóstolos, evangelistas e missionários pregavam, pessoas se convertiam, igrejas eram plantadas e presbíteros eram nomeados. Esse é o padrão bíblico: pluralidade, colegiado, né? Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles. Todo apóstolo é um presbítero, um pastor, mas nem todo pastor, presbítero ou bispo é apóstolo. Mas o apóstolo Pedro diz: eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. O que é que ele pede? Pastoreai. Depois nós vamos ver isso, o rebanho de Deus que está entre vós. Então, qual é o papel dos presbíteros? Pastorear. Porque os presbíteros eram o quê? Pastores. O rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele, não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. Ok? O próximo slide. Além disso, também haviam presbíteros na igreja de Jerusalém. Sabemos que todos foram dispersos e permaneceram em Jerusalém os apóstolos.
Mas a história mostra que os apóstolos não ficaram em Jerusalém. Muitos morreram em outros lugares. E a igreja de Jerusalém? Quem liderou? Os presbíteros, os pastores, os bispos. Então, em Atos 11, 29 e 30, está escrito: e os discípulos, cada um conforme suas posses, lá de Antioquia, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando-a aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, estes dois irmãos foram os portadores daquela ajuda financeira e eles entregaram nas mãos de quem? Dos apóstolos? Não. Dos responsáveis, pelos líderes da igreja de Jerusalém, que eram os presbíteros, os pastores, ok? Em Atos 15, 2. Em Atos 15, 2, então, Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles, irmãos não enviados, não autorizados pelos apóstolos, foram para lá e começaram a introduzir doutrinas, um ponto de vista de que contrariava a doutrina da justificação pela graça e somente pela fé, colocando a necessidade, a dependência de guardar o sábado e de guardar a lei para a salvação. Houve lá o embate, o confronto, e Paulo e Barnabé os confrontaram, discutiram muito com eles, realmente houve um embate, e os irmãos, a igreja de Antioquia, resolveram que os dois e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros. Então, na igreja de Jerusalém, tinham presbíteros, lá tinham apóstolos. Essa era uma questão de natureza doutrinária que precisava ser definida para que não houvesse qualquer dúvida sobre essa doutrina crucial. Segundo Martinho Lutero, a igreja cai ou fica de pé, se ela acerta ou se ela erra, no que diz respeito à doutrina da justificação. Então, eles foram aos apóstolos e aos presbíteros por causa daquela questão. O primeiro concílio, a primeira grande reunião para tratar de uma matéria doutrinária. Então, o termo pode passar presbítero, não é usado na carta aos Hebreus. Você não vai encontrar ao ler essa carta. Mas haviam vários líderes na igreja para a qual a carta foi destinada. É o que podemos ler em Hebreus capítulo 13, 17. E podemos deduzir das cartas gerais de Pedro e de Tiago e do registro do livro de Atos sobre a postura do apóstolo Paulo para com as igrejas plantadas por ele, podemos deduzir que tais líderes eram os presbíteros, os pastores e os bispos das igrejas. Então, o que ele exorta: obedecei a vossos líderes. Quem eram eles? Podemos deduzir, sem estar forçando, não é, de modo algum as Escrituras, dizer que tais líderes eram os presbíteros, porque esse é o padrão neotestamentário, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, o que implica em pastoreio, não é? Com quem há de prestar contas, para que o façam com alegria, para que não façam gemendo, pois isso, o gemido, o sofrimento deles, por causa do rebanho, não vos seriam útil, né? Tratem bem os pastores. Se eu for gemer diante de Deus por causa dos irmãos, vai ser bom para os irmãos, não. Então, tratem bem o pastor, né? Duas conclusões importantes podem ser extraídas desse panorama de evidências do Novo Testamento. A primeira: nenhum texto sugere que qualquer igreja, mesmo que muito pequena,
tivesse um só presbítero. Esse não era o padrão. Uma igreja, mesmo que pequena, pastoreada por um só pastor. O padrão coerente do Novo Testamento é a pluralidade de presbíteros em cada igreja, como vimos em Atos 14, 23, também como vimos da orientação de Paulo a Tito. Então, o padrão neotestamentário é colegiado, é equipe pastoral. Segundo lugar, não vemos uma diversidade de formas de governo eclesiástico no Novo Testamento. Uma igreja tinha uma forma de governo, outra tinha outra forma. Nós não vemos isso. Tem um padrão único, tem um padrão coerente, não é? Qual? Presbíteros que dirigiam e zelavam pela igreja, como nós veremos aí em algumas passagens daqui a pouco. Então, esse é o padrão bíblico. Igrejas são lideradas por uma equipe, por um colegiado de presbíteros. Agora, nós veremos os outros dois títulos, que são pastores e bispos. Os presbíteros também são denominados de pastores ou de bispos no Novo Testamento. São termos intercambiáveis. São três maneiras distintas de se referir à mesma pessoa, ao mesmo ofício, à mesma função. Então, vamos ver agora, vimos em primeiro lugar presbítero, vamos ver então, em segundo lugar, pastor. A palavra menos usada, por incrível que pareça, é pastor. Essa palavra é usada uma vez com referência a um líder da igreja. É a única vez em que um líder da igreja é chamado de pastor. Em Efésios 4:11, está escrito que o Senhor, ressurreto e que subiu aos céus, Ele designou uns como apóstolos, Ele designou outros como profetas, Ele designou outros como evangelistas e Ele designou ainda outros como pastores e mestres. Então, é a única vez que líderes de uma igreja local são chamados de pastores. A última parte do versículo que nós acabamos de ler, pastores e mestres, os exegetas e tradutores trabalham essa questão dizendo que a melhor tradução seria pastores mestres, que o apóstolo não estaria se referindo pastores um grupo, mestres um outro grupo, mas ele está se referindo ao mesmo grupo, pastores mestres. Por quê? Por causa da construção grega do termo. A associação com o ensino sugere que esses pastores eram alguns presbíteros, ou talvez todos, que se encarregavam do ensino, porque um dos requisitos ou pré-requisitos para ser presbítero, como veremos, era ser apto para o ensino. Então, pastores mestres, todo pastor é um mestre, nem todo mestre era um pastor, mas todo pastor, ele precisa ser mestre. Em que sentido? Ele precisa ser conhecedor das Escrituras Sagradas e ser capaz de ensinar a palavra de Deus. Então, pastores, mestres, são dádivas de Deus à igreja. Pode passar. Embora o substantivo para pastor não seja usado para referir-se aos líderes oficialmente designados da igreja do Novo Testamento, o verbo pastorear significa agir como pastor de ovelhas. Ele é aplicado aos presbíteros no discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso. O texto de Atos 20 e 28, ele é, digamos assim, o texto que esclarece de forma absoluta, que lança luz sobre todas estas questões que estamos vendo, talvez o principal. Olha só, de acordo com Atos
20, 17, Paulo mandou chamar quem? Os presbíteros da igreja de Éfeso, não é? E eu não botei aqui o versículo. Então, eu vou pedir para os irmãos abrirem aí, por favor, Atos 20, 28. Abram aí em Atos 20, 28. Esse texto, irmãos, ele tira todas as dúvidas sobre o fato de que pastor, presbítero e bispo são termos intercambiáveis e usados. Veja aí em Atos 20, 17, que de Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. Então, quem saiu de Éfeso para Mileto? Os presbíteros. E desse texto em diante, o apóstolo Paulo está se dirigindo a eles. E quando chega no versículo 28, olha o que o apóstolo conclui. Portanto, ele diz aos presbíteros: tende cuidado de vós mesmos. Ora, se vocês têm o dever, a tarefa e a missão de cuidar dos outros, você precisa cuidar de si mesmo. É interessante, né? Quando você está no avião, que diz assim: as máscaras de oxigênio vão cair. Primeiro coloque em você. Um pai, a mãe, vai pensar logo em colocar na criança, no idoso. Mas você só pode ajudar os outros se você estiver bem. Se você apagar, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, primeiro põe a sua máscara. Você vai respirar e você vai ajudar os outros. O princípio é esse. Quem não cuida de si, não pode cuidar de ninguém. Certa irmã me disse que sua filha havia falecido e ela teve a responsabilidade de cuidar dos netos. E a saúde dela estava abalada, precária, e ela entendeu que ela só poderia cumprir aquela tarefa de cuidar de 2 órfãos se ela estivesse bem. E então ela entrou numa dieta rigorosa, ela começou a tratar da saúde e ela ficou tinindo. A saúde dela ficou excelente. Por quê? Porque 2 vidas agora dependiam dela. E ela só seria capaz de cuidar deles e cuidar bem se ela estivesse bem. Portanto, a orientação é: tende cuidado de vós mesmos. Isso não é egoísmo. Se você não cuida de você, como você vai cuidar da sua família? E, diz o apóstolo, não só tende cuidado de vós mesmos, mas de todo o rebanho. Observem que o povo de Deus, agora, metaforicamente, é descrito como rebanho, como ovelhas. E qual era a missão dos presbíteros? Cuidar do rebanho. Essa era a missão deles. E o apóstolo diz algo importantíssimo, sobre o qual vós, presbíteros, o Espírito Santo, ele, diz o texto, vos constituiu, a vós, presbíteros, cuja missão é cuidar do rebanho. O Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, Paulo está se dirigindo a quem? Aos presbíteros. Ele pede: cuidem de si, porque a missão de vocês é cuidar do rebanho, do povo de Deus, das ovelhas. E sobre esse rebanho, o Espírito Santo vos constituiu bispos, guardiões, supervisores. Esse também é o papel, né? O cuidado, a supervisão. Então, os presbíteros cumprem o papel pastoral de cuidar do rebanho e de fazer essa supervisão, não é, do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Com que propósito? Agora Paulo vai usar o verbo, não é, que significa agir como pastor, cumprir a missão de pastor, para pastoreardes a igreja de Deus. Então, lá em cima ele disse que os presbíteros deveriam cuidar do rebanho.
Aqui, claramente, ele está dizendo que os mesmos presbíteros foram constituídos bispos pelo Espírito Santo. Para quê? Para pastorear. Então, qual é a missão dos presbíteros? Pastorear. Qual é a missão dos bispos? Pastorear. Então, são três. Aqui, o pastor não é chamado de pastor. O trabalho dele é pastorear. Portanto, ele é pastor. Ele é bispo e ele é presbítero. Esse texto não deixa margem para a dúvida de que presbítero, bispo e pastor são três maneiras distintas de se referir à mesma pessoa, ao mesmo ofício. E o texto para pastorear diz a igreja de Deus, deixando claro que a igreja não era deles, que o rebanho não era deles, que o rebanho era o rebanho do Senhor. E em vários lugares, Jesus é apresentado como o supremo pastor e bispo de nossas almas. É assim que ele é descrito, bispo das nossas almas. Ele é pastor, o supremo pastor, que ele comprou com o próprio sangue. A igreja foi comprada com o sangue, o rebanho foi comprado com o sangue, e a missão dos presbíteros, dos bispos e dos pastores é cuidar, é pastorear. Lembrando, o preço foi o sangue, e a igreja é de Cristo, o rebanho é do Senhor. Então, irmãos, essa passagem não deixa a menor dúvida de que pastores, bispos e presbíteros referem-se à mesma pessoa. Pode passar aí. Pode passar o slide, por favor. Para o texto de primeiro. Isto, olha lá. O mesmo verbo usado em Atos 20, 28, está aí, ó, 1 Pedro 5. O que é que o apóstolo escreve? Para os presbíteros, lembram? Nós vimos, os irmãos podem abrir aí, por favor, em 1 Pedro. Eu coloquei a partir do verso 2, mas vejam 1 Pedro 5 e observem como ele começa. Portanto, suplico aos presbíteros. A quem ele dirige a sua súplica? Aos presbíteros que há entre vós. Eu lembro que é uma carta geral para 5 regiões, para várias igrejas, em 5 regiões da Ásia Menor. Então, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbíteros com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participantes da glória que será revelada. O que é que ele suplica? Pastoreai o rebanho de Deus. Então, qual era a missão dos presbíteros? Pastorear. Eles não são chamados de pastores, o substantivo, mas o verbo descreve qual era o papel e a função deles. Era agirem como pastores. Então, pastoreai o rebanho de Deus, não o vosso rebanho, mas o rebanho de Deus, comprado com o sangue, que está entre vós, cuidando dele. De novo, Atos 20, 28, cuidai de vós mesmos e também tende cuidado do rebanho. Então, a missão dos presbíteros era cuidar do rebanho, pastorear o rebanho. Como é que um pastor cuida? Ele leva para águas tranquilas, pastos verdejantes, não é? É o cuidado, o cajado para a proteção dos lobos ferozes e devoradores, tendo cuidado dele, não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Então, observe, o rebanho de Deus, que eles deveriam cuidar, são aqueles que pertencem ao Senhor e que foram colocados sob sua responsabilidade. Por quê? Porque eles vos foram confiados.
mas servindo de exemplo ao rebanho. Presbíteros que foram constituídos bispos, cuidam e pastoreiam a igreja, servindo de exemplo ao rebanho, de vida salva, de vida remida, de vida santa, de discípulo genuíno de Jesus Cristo. E ele diz, quando o supremo pastor, então, quem é Jesus? O supremo pastor, o rebanho é dele. Se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Queridos irmãos, nós vamos então parar aqui para fazer o nosso breve intervalo, para beber uma água, ir ao banheiro, assim que os irmãos ouvirem, não é, os instrumentos tocando, retornem para o segundo momento da nossa conferência.